Nos últimos vídeos, vimos a respeito de diferentes cenários e modelos para a origem da vida, especificamente cenários envolvendo o mundo RNA e variações dele, como o mundo RNA peptídico. Vimos também sobre modelos envolvendo o surgimento do metabolismo primeiro, especificamente relacionado ao mundo ferro-sulfúrico. E, embora não vemos, há outros cenários a serem discutidos para a origem da vida, especialmente cenários envolvendo a formação de moléculas em superfícies de rochas, ah, cenários envolvendo reações químicas ocorrendo por entrada de cinzas vulcânicas no oceano e ciclos de variação de temperatura devido à formação de glaciares. Além, é claro, de cenários de panspermia, que esse último teremos um vídeo futuro sobre. Mas o fato é que, apesar desses diferentes cenários, alguns deles parecem ser menos prováveis, já que eles só explicam a formação de alguns tipos de moléculas, e, em geral, então, hoje a maioria da comunidade científica parece estar dividida entre dois cenários principais envolvendo não só o metabolismo primeiro, mas também o mundo RNA, mas focando em dois ambientes distintos para a origem da vida. No caso, fontes hidrotermais e lagos superficiais. Esses são os dois, então, principais cenários para a origem da vida, e, como vimos, diferentes tipos de moléculas são melhor explicadas por esses modelos. E aí, isso levanta uma grande dúvida, que é como podemos saber qual desses modelos é melhor explicativo para a origem da vida? E podemos resumir esse problema da seguinte forma, que é: existem diferentes modelos aparentemente plausíveis para a formação das moléculas da vida em diferentes ambientes, e parece improvável que ambientes muito distintos contribuíram para a formação dessas moléculas. Então, o que acontece? Algumas moléculas parecem ser melhor explicadas em cenários envolvendo a entrada de luz e entrada de meteoritos em ambientes de lagos superficiais. Já outras moléculas são melhor descritas por cenários envolvendo reações químicas em fontes hidrotermais. E as chances de uma molécula surgir em um ambiente superficial e até um local de uma fonte hidrotermal em profundidades muito grandes, ou o reverso, de ir de uma fonte hidrotermal muito profunda para uma região superficial, parece pouco provável de acontecer. As chances de uma molécula mover todo esse movimento e não degradar durante esse processo é muito baixa. Então esse é um problema bem sério, que é como nós solucionamos esse aparente problema de cenários diferentes explicando a formação dessas diferentes moléculas. E mesmo se tivermos dois cenários envolvendo a formação plausível para duas moléculas, como é que a gente pode ter certeza que qual desses cenários é o correto? A questão é, precisamos de uma solução que envolva esses seguintes pontos, que é: precisamos de um modelo que descreva mecanismos para a formação das moléculas e reações para a biopoese. O modelo deve envolver ambientes onde essas diferentes moléculas poderiam interagir e unir entre si. Tal modelo deve envolver um ambiente e condições plausíveis de estarem presentes na Terra primitiva e, de forma geral, resumindo esses três pontos, temos que ter um modelo que tenha uma capacidade de explicação ampla e plausível, ou seja, um modelo que explique a formação das diferentes moléculas que formam a vida e que seja um ambiente plausível. Em última análise, que consiga juntar essas diferentes moléculas em um mesmo ambiente ou em ambientes próximos o suficientes para termos essas trocas de moléculas. E existe uma área que pode apresentar uma possível solução, que é a química de sistemas. A química de sistemas, de forma bem resumida, ela advoga que nós não devemos olhar reações químicas de forma isoladas como simples equações em uma lousa. Ao invés disso, precisamos reconhecer que diferentes reações químicas produzem reagentes que constantemente afetam outras reações químicas. As reações químicas estão no ambiente natural constantemente interagindo entre si por meio de suas moléculas, por meio de seus reagentes, e isso vai afetar a forma como essas reações ocorrem. Então, de forma bem resumida, a química de sistema se baseia em três princípios básicos, que são: moléculas de reações possuem uma constante interação, não apenas entre elas, mas também com outras moléculas de fora da reação. Estas interações podem afetar a forma como a reação ocorre. Estas reações podem acabar levando à ocorrência de novas funções que não estavam presentes nas moléculas isoladas, ou seja, ela é baseada em princípios do conceito de emergência. E tudo isso junto leva ao ponto que reações são melhor descritas como redes de sistemas complexos, constantemente atuando com o meio da reação. Ou seja, é incorreto nós tratarmos as reações químicas
de forma isolada. Elas estão no ambiente natural em constante interação e os seus produtos levam também a constante interação e afetam a outras reações e vice-versa. Por conta disso, esses sistemas são muito mais complexos. E aí, o que acontece é, quando a gente tenta focar na origem da vida, muitas vezes os diferentes modelos que nós olhamos tentam focar em apenas um atributo da origem da vida. Então, tentam focar só no surgimento de moléculas autorreplicantes. Então, focam apenas mais no RNA. Ou tentam focar mais na reação metabólica. Então, tentam focar mais em modelos de metabolismo primeiro. Ou ainda, tentam focar mais na formação só da membrana ou só da proteína. Só que o fato é, essas diferentes moléculas, provavelmente quando surgiram, elas não estavam isoladas, elas estavam em constante interação entre si. Então, o foco da química de sistemas aplicado à origem da vida é que nós não devemos focar nessas estruturas surgindo independentemente e depois se reagrupando. Ao invés disso, nós precisamos de um sistema que envolva essas diferentes moléculas se originaram em um mesmo ambiente ou ambientes próximos para a interação. Esses diferentes mecanismos para a formação dessas moléculas podem ter atuado em efeitos de feedback entre elas, e essas moléculas apresentaram uma interação entre si que levou à formação e síntese delas. Em outras palavras, nós precisamos lidar com processos coevolutivos. Tudo isso junto leva, então, a precisarmos um modelo que envolve a emergência da vida por interações mais complexas do que a simples formação de uma única molécula e a formação de outra molécula que depois vão se juntar. Ao invés disso, são sistemas coevolutivos. E aí o que acontece? John Sutherland é talvez um dos principais advogadores desse conceito publicamente. Inclusive, eu recomendo, depois desse vídeo, para aqueles que sabem inglês, verem essa palestra dele, que ele aborda para a Universidade de Chicago, em que ele resume um pouco qual é o consenso das pesquisas mais atuais focadas nessa área. E, de forma resumida, nós já vimos isso em um vídeo anterior sobre reações e sínteses, mas, ao que parece, o cianeto de hidrogênio ele é um composto químico que se forma naturalmente em superfície de asteroides e ele dá início a uma série de reações químicas a partir dele que podem levar à formação de diferentes compostos químicos, incluindo diferentes tipos de aminoácidos, lipídios e nucleotídeos. O modelo, então, do Sutherland é que essas diferentes moléculas podem ter se originado a partir desse precursor, que é o HCN, e elas estariam se formando em um processo coevolutivo, ou seja, essas diferentes moléculas em constante interação poderiam contribuir para a formação das outras moléculas. Ou seja, ao invés de focarmos só em síntese de aminoácidos, ou síntese de lipídios, ou síntese de nucleotídeos, precisamos de um sistema químico que foque na formação de todas elas. E esse sistema envolvendo o HCN é um sistema plausível para levar à formação dessas moléculas. Em particular, o modelo do Sutherland, ele implica no seguinte cenário em que um objeto como um asteroide colidindo na superfície da Terra primitiva poderia levar à formação de uma cratera. Alguns compostos nele, formados na superfície dele pelo contato com a luz solar quando ele estava no espaço, como HCN, poderiam ser introduzidos nesse ambiente e teriam sobrevivido à colisão. À medida que a chuva acontecesse nesse ambiente, levando à formação de um lago superficial, nesse lago poderiam acontecer as reações que vimos nos slides anteriores, que levariam à formação dessas moléculas. Ou seja, basicamente o modelo do Sutherland é um modelo que explica a formação de muitas moléculas e ela parece suportar um cenário de águas superficiais. O problema é, algumas moléculas parecem ser mais fáceis de se formar em ambientes de fontes hidrotermais profundas do que em água superficial. Então, o problema, em parte, continua. Mas há uma solução. E é uma solução que envolve esse modelo proposto pelo Sutherland alternativo. Que modelo é esse? Basicamente, é um modelo de crateras com lagos hidrotermais. Essencialmente, o mesmo cenário proposto por Sutherland, um asteroide ou cometa ou meteorito atingindo uma região, formando uma cratera, mas ao fazer isso, tal cratera levaria à formação de uma perfuração local, permitindo a passagem do magma para a superfície, pelo menos parcialmente. Ou seja, basicamente um asteroide ele colidiria numa área e, devido à força de pressão dele, uma parte da superfície da rocha se elevaria um pouco, levando a abertura de perfurações que permitiriam a passagem do magma. À medida que essa cratera fosse enchida com água pela chuva,
Levaríamos então à formação de um lago superficial, onde constantemente ele poderia ter a atuação de entrada de raios UV do Sol para uma série de reações químicas, e nós teríamos também a formação de uma fonte hidrotermal. Não uma fonte hidrotermal profunda, mas uma fonte hidrotermal superficial nesse lago, que permitiria a formação dessas moléculas que são mais fáceis de formar nessas condições. E aí teremos um ambiente que permitiria as trocas dessas moléculas. Então, ao invés de assumir que uma molécula se formou na superfície e percorreu uma longa distância até uma fonte hidrotermal de fundo oceânico, nós teríamos um cenário onde moléculas constantemente se formariam na superfície e nas fontes hidrotermais superficiais, e elas facilmente entrariam em contato umas com as outras, já que haveria uma proximidade maior. Esse modelo também resolve alguns problemas envolvendo as fontes hidrotermais, envolvendo a forte diluição do oceano, já que não teria essa diluição tão forte. Não só isso, tal modelo envolve um cenário plausível de se encontrar em ambientes da Terra primitiva. Então nós temos um cenário plausível para esse cenário. E basicamente, com esse cenário podemos reconstruir um cenário plausível para a origem da vida. E lembrando, esse cenário que veremos a partir de agora é apenas um cenário plausível. Não quer dizer que ele necessariamente está correto, e há limitações. Mas considerando o que vimos nos últimos vídeos, podemos definir, com a química dos sistemas, o seguinte cenário de como talvez a vida tenha surgido. Começando por reações químicas atuando no espaço produziriam uma série de compostos químicos simples como HCN, entre outros, na superfície de asteroides. Muitos desses compostos foram entregues na Terra via colisões desses meteoritos e teriam sobrevivido no processo de entrada e no processo de impacto. Nesses ambientes de crateras, a entrada de água e a formação de fendas hidrotérmicas criou condições para a formação desses lagos quentes. Tanto reações das fontes hidrotermais, quanto ciclos de seca e precipitação, e a absorção de fótons de luz seguidas de emissão térmica por moléculas, levariam à formação desses compostos mais complexos a partir do HCN, formando ácidos graxos, nucleotídeos, carboidratos e peptídeos curtos. Esses diferentes mecanismos poderiam atuar como feedback para incentivar a maior produção desses compostos químicos. Esses nucleotídeos puderam então se unir por fatores como a variação de temperatura desses lagos ou a atuação de argilas no fundo do leito desses lagos, levando à formação de cadeias curtas de RNA que poderiam talvez ter a capacidade de se replicar. Nesse ambiente, tanto ácidos graxos se atraindo, formando vesículas, como cadeias curtas de RNA e de peptídeos interagindo entre si, junto com fatores como reações metabólicas das fontes hidrotérmicas, podem ter ajudado essas moléculas a terem acesso a blocos básicos de formação. Então, essas moléculas em constante interação, tendo acesso também a essas reações químicas, poderiam levar eventualmente à formação de uma entidade que contivesse reações mais básicas para formar blocos de suas moléculas, um sistema de RNA peptídico envolto por uma membrana protetiva, e ele teria surgido e teria tido a capacidade de se replicar e absorver demais compostos nesse ambiente, podendo então competir com outras moléculas surgindo no ambiente. Tal entidade poderia se formar facilmente nessas constantes moléculas se formando diferente nesse ambiente, e ela teria essa capacidade seletiva maior. Tal entidade é o que nós chamamos de coacevado. Basicamente, ele é uma estrutura formada por membranas lipídicas contendo polímeros em seu interior e tem a capacidade de se dividir naturalmente à medida que acumulam moléculas na superfície, e essas estruturas podem então envolver de forma protetiva essas macromoléculas, separando elas do meio externo. Tal estrutura, inicialmente, provavelmente se dividiria por meio de processos de separação de fase líquido-líquido, envolvendo que pode acontecer tanto de forma associativa, então à medida que moléculas são atraídas por esse coacevado por forças elétricas opostas e por ação hidrofílica, e à medida que eles chegam a um certo tamanho, eles poderiam se separar, principalmente por forças de cargas iguais, então à medida que eles acumulam moléculas de cargas elétricas iguais, e por moléculas de ação hidrofóbica. Então, fatores, por exemplo, também termodinâmicos também poderiam facilitar esse processo de divisão. Mas o ponto é, esses coacevados inicialmente se dividiriam de forma espontânea, quase natural. E aqueles coacevados que estivessem em ambientes que facilitassem o processo de crescimento e expansão se tornariam mais comuns, enquanto os coacevados que estivessem em ambientes que não facilitassem isso se tornariam menos comuns.
Você teria então uma espécie de seleção pré-darwiniana nesse processo. O fato é, ocasionalmente alguns coacevados estariam em ambientes mais propícios para a replicação, e à medida que eles replicassem e as moléculas contidas neles também replicassem, como RNAs e peptídeos, teríamos então condições para eventual evolução. O fato é, coacevados são estruturas muito mais simples do que as células. Nesse processo, levaria ainda milhões de anos para essas estruturas evoluírem na complexidade que temos das células. E nos próximos vídeos vamos começar a ver sobre isso. Como essas estruturas bem mais simples, que podem ter surgido por essa série de reações químicas, eventualmente se tornaram na complexidade das células atuais. E vamos começar focando em como o código genético pode ter surgido e como o DNA acabou substituindo o mundo RNA peptídico. Enfim, essas são as fontes do vídeo e até